texto da palavra que está no livro de Atos, no capítulo 16. Vou ler os versos 6 a 10. A segunda viagem missionária tinha acabado de começar. E aqui vai acontecer um problema logo no começo da segunda viagem. Capítulo 16 de Atos. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Melhor dizendo, versos 6 a 10. E percorrendo a região frígia, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Eu gosto de alguns cantores, por conta não só da voz, mas da qualidade da música deles. Um deles foi aquele que nós começamos, o Sérgio Lopes. O outro se chama Josué Rodrigues. Dois cantores que vale a pena vocês ouvirem, para quem gosta de música de boa qualidade. E Josué tem uma música que eu aprecio muito, que se chama Portas. Vou cantar apenas uma parte da música, porque se eu cantar todos, os irmãos vão ficar sonolentos. Mas a música diz assim: portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero o que dele não procede, nem sempre o que prefiro, nem sempre é o melhor para mim, nem sempre ou não. Mas a minha fixação vai ser nessa primeira frase. Portas que se fecham são iguais às que se abrem. Numa conversa com ele um dia, ele nos disse o seguinte: essa música surgiu quando um alto executivo da minha igreja, no Rio de Janeiro, nos procurou entristecido porque ele era um alto executivo e havia perdido o seu emprego. E não conseguindo um emprego do mesmo nível, o que ele fez? Ele colocou o seu currículo em empresas menores. E todas aquelas empresas queriam tê-lo como funcionário. Mas o nível dele era tão elevado que as empresas não o contratavam. E ele então chegou, marcou uma audiência com o pastor e disse: pastor, eu não sei o que está acontecendo. Eu me sujeito a trabalhar em qualquer lugar, mas eles não me aceitam, porque dizem que minha qualificação é elevada demais. E o Josué então disse que naquele instante, sem saber muito o que dizer para ele, ele teve esse insight, essa luz de Deus que disse para ele assim: meu irmão, você gostaria de entrar por uma porta que Deus não abriu? Ele disse: não, pastor. Então, meu querido, confie no Senhor, que Ele está preparando algo melhor para você. Ele voltou e algum tempo depois ele encontrou-se com o pastor e disse: pastor, hoje sou executivo numa empresa maior do que aquela e ganho muitas vezes mais do que aquele alto salário que eu já ganhava.
viagem missionária, ao ter as portas fechadas por Deus para entrar na Ásia, apesar da sua insistência, o apóstolo Paulo entendeu que Deus estava abrindo uma outra porta para ele, e por essa razão, tão logo ele teve esse entendimento, que a razão pela qual Deus estava fechando aquela porta, é porque ele tinha outra porta para ele entrar. Então logo ele teve esse entendimento, ele tratou logo de entrar por aquela nova porta, que Deus estava abrindo, que era de ir para Macedônia, para fazer aquilo que Deus o estava chamando para fazer. A mensagem dessa noite tem como tema: quando Deus fecha uma porta. Quem aqui de nós que nunca teve uma porta fechada ao longo da sua caminhada? Talvez há pessoas aqui entre nós que estão confusas, aborrecidas, tristes, chocadas, porque de repente uma porta se fechou e você não está conseguindo digerir, administrar bem essa questão, e talvez tenha até tentado questionar a Deus por quê. Então nós queremos falar sobre esse tema: quando Deus fecha uma porta. Minha mensagem hoje, diferente das demais, tem apenas 2 pontos. Portanto, rapidinho a gente vai acabar, né? Só que o primeiro ponto, sim, é brincadeira. Então, primeira parte da mensagem. O primeiro ponto dessa mensagem é: quando Deus fecha uma porta, em primeiro lugar, é porque Ele não quer que você passe por ela. Simples, não? Muito simples, mas difícil de administrar quando é com você. Quando é com o outro, é fácil falar com ele isso, não é? Mas quando é com você, aí a coisa aperta, é difícil você lidar com essa questão. Portanto, quando Deus fecha uma porta, é porque Ele não quer que você entre por ela. Muitas são as razões pelas quais Deus fecha uma porta, mas o certo é que, quando Ele o faz, é porque Ele não quer que entremos por ela. E quando isso acontece, não adianta teimar, não adianta insistir, pois a Bíblia nos afirma que a porta que Deus fecha, ninguém abre, como também a porta que Deus abre, ninguém fecha. Por ocasião da sua segunda viagem missionária, depois de passar alguns dias nas cidades de Listra e Derbe, na Galácia, o apóstolo Paulo sentiu uma forte compulsão, um forte desejo de ir pregar o Evangelho na Ásia, por entender que Deus o estava conduzindo para lá. Olha o que diz o verso 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Verso 6 diz: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na Ásia. Embora o desejo de Paulo fosse um dos mais nobres desejos que pode brotar no coração de alguém, o de levar as boas novas de salvação em Jesus aos perdidos, aos que ainda não o conhecem, contudo, não era lá o lugar que Deus queria que ele fosse. Por isso, Ele mesmo, o próprio Deus, se encarrega de barrar, de frear, de impedir que ele fosse adiante. Se tivesse acontecido isso com muitos de nós, ou com alguns de algumas determinadas igrejas, provavelmente alguns diriam que o diabo estava tentando impedi-los de pregar o Evangelho na Ásia. Contudo, o texto é meridianamente claro em nos dizer que foi o próprio Deus, foi o Espírito Santo de Deus que fez aquilo foi Deus que fez aquilo através do seu Espírito. Não foi o diabo, nem foram as circunstâncias, nem foram os homens, foi Deus. Paulo não estava indo adulterar, não tinha um programa com a mulher do seu próximo. Paulo não estava indo roubar, estava indo pregar o Evangelho. Mas Deus entendeu que não era lá o lugar que ele queria, e Deus disse: não, eu não quero que você vá para lá, e acabou.
E ele então fecha aquela porta, embora o desejo de Paulo fosse um desejo nobre. Precisamos, amados, nos conscientizar de que isto pode acontecer, ou quem sabe, pode estar acontecendo com muitos de nós. Se Deus está fechando uma porta para nós, é porque Ele não quer que entremos por esta porta, por piores e melhores, ou por maiores e melhores que sejam as razões do porquê nós queremos passar por uma determinada porta que Deus está fechando. Maiores e melhores são as razões que Ele tem para não nos deixar passar por esta porta pela qual tanto queremos passar. Por algum tempo você pode entender, Deus não está sendo fair comigo, Deus não está sendo justo comigo. Só que, queridos, você conhece, está vendo agora, Deus tem um mapa todo do percurso que você está querendo entrar. Deus tem um mapa completo, você só tem o mapa da agora. E na sua visão de agora, é a melhor coisa que pode acontecer é você entrar por essa porta. Mas aquele que tem um mapa todo desse caminho, sabe onde ele vai te levar, e por isso ele diz: eu não quero que você entre por ela. O texto não nos diz, mas nós podemos imaginar que muitas dúvidas, inquietações e questionamentos devem ter passado na mente de Paulo acerca do porquê aquilo estava acontecendo. Mas a verdade é que nem sempre vamos entender o porquê Deus fecha determinadas portas que nos parecem tão boas, tão oportunas para atingirmos os objetivos que queremos. Entretanto, mesmo sem entender, com fé, discernimento e submissão, nós podemos obedecer ao seu comando, na certeza de que Ele tem o melhor para nós. Nós sabemos que foi Deus quem fechou aquela porta e quem impediu Paulo de ir para a Ásia, mas no dia em que isso aconteceu, Paulo teve que discernir que o que estava acontecendo provinha de Deus. Queridos, está mais do que na hora de nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, tomarmos posse de que de fato Ele é que governa a nossa vida. Tem muitos crentes que acham que quem é que vai direcionando os seus passos, deixando ele passar ou impedir, é o diabo. Fica dando crédito demais ao diabo. Qualquer coisa que acontece na sua vida é o diabo. E onde que entra o seu Salvador nisso? Onde entra aquele que é o Senhor da sua vida? Será que você não consegue entender que é o Senhor que guia os nossos passos? Tentar forçar a barra e passar por uma porta que Deus não abriu só traz desgaste, desgosto e muito sofrimento para aquele que o faz e para os que o cercam, a começar na família. Nossa teimosia em passar por uma porta que Deus fechou não leva Deus a agir como muitos pais agem a despeito da insistência dos seus filhos, que os vencem pelo cansaço. Então vai, mas está sabendo que não deveria ir, mas a criança insiste tanto que ele acaba cedendo. Deus não, querido. Deus não se deixa vencer pelo cansaço. Deus não é um desmancha-prazer, que tem prazer em fechar uma porta para que não entremos por ela, simplesmente para se autossatisfazer com a nossa frustração em não podermos ter entrado por aquela porta. Se Ele fechou essa porta pela qual queremos entrar, é porque Ele tem uma razão. E se Ele tem uma razão, como filhos que somos, devemos nos conformar com isso, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém. Ouça com atenção o que Deus diz através do profeta Isaías ao seu povo, Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Os pensamentos de Deus a nosso respeito, queridos, são tão elevados que nós sequer chegamos até imaginar como Deus pensa no nosso bem e no nosso melhor, a despeito de muitas vezes fechar aqui e acolá uma porta para que possamos entrar por ela.
Estas foram as palavras do Senhor para um povo que havia se afastado dele e não estava conseguindo entender o porquê ele havia fechado determinadas portas para eles e estava alimentando pensamentos ruins a respeito de Deus, como se Deus não quisesse o seu bem. Quantas vezes na igreja nós temos gente assim, que não consegue esboçar com espontaneidade um louvor e adoração ao Senhor, porque por dentro traz uma amargura, porque não entraram pela porta que gostariam, como se Deus tivesse sido um carrasco, tivesse sido ruim por não ter te deixado entrar por aquela porta. Meus queridos, o pensamento do Senhor a seu respeito é pensamento de paz. O seu pensamento é o de fazer o melhor para você e por você. Quando Ele fecha uma porta para você não entrar, é porque Ele está pensando no seu bem e não no seu mal. Quando você não entende isso, fica sujeito a agir por conta própria, entrando por portas que não deveria entrar e a receber todas as consequências negativas do seu ato. Vou dar um exemplo apenas. Não sei quantos conhecem a história de um falso profeta chamado Balaão. Quando Balaque, rei de Moabe, contratou Balaão para que ele amaldiçoasse Israel, Deus não permitiu que ele fosse. Mas o seu desejo era o de ir, porque havia uma boa soma de dinheiro envolvido. É sempre assim. É algo que nos fascina, não é? E Deus diz, não vai, mas tem algo que nos atrai. Normalmente é dinheiro, normalmente é um vício, é um prazer momentâneo, temporário. Mas a caminho de Moabe, Deus tentou barrar por 3 vezes o seu caminho, e ele não percebeu que era Deus que estava se lhe opondo. Vou ler o texto para os irmãos, está em Números capítulo 22. Ouça com atenção, por favor. Diz assim: então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra ele o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Ouça-me, nem toda dificuldade em nossa caminhada significa dizer que Deus não está nos aprovando, assim como também nem toda facilidade significa que Ele está colocando a sua bênção sobre nós. Contudo, nesse caso específico de Balaão, tinha esta conotação. Note, os irmãos, que o caminho dele foi se estreitando até não ter mais condições de seguir. A própria mula em que ele montava percebeu, e ele não, de que era Deus que o estava impedindo de ir. Queridos, às vezes eu fico pensando que há seres humanos racionais que são mais tapados do que um animal irracional. Por isso que no Salmo 32 o salmista diz, o Senhor diz para o salmista: não sejais como a mula ou como um cavalo que com cabresto, com freio tem que ser freado, porque você não percebe que você não pode seguir adiante. Salmo 32, 8. Quantos de nós temos teimado em tentar entrar por uma porta que Deus não está nos autorizando a entrar? Deus está dizendo: olha, eu fechei,
E se eu fechei, é porque eu não quero que você entre por ela. Meu querido irmão, será que de alguma forma isso não tem acontecido com você? Pensa. Olha só, a mula que está levando Balaão percebe que o anjo do Senhor está com a espada desembainhada na frente e sai pelo campo, desvia do caminho. Ele fica com raiva e espanca. Lá na frente havia uma passarela como essa, e o anjo se coloca de novo, e a mula desvia do anjo e comprime a perna de Balaão contra um muro que estava do lado. Ele a espanca de novo. Lá na frente, e nisso o caminho só está estreitando. Quando chega num ponto em que ela não pode mais seguir, porque o anjo está com a espada na frente, o que ela faz? Ela deita e diz: eu não posso ir adiante. E ele, com raiva, a espanca mais uma vez. Quanta gente assim, cheio de raiva, cheio de desgosto na vida, porque não está conseguindo administrar essa questão. Não é verdade? Mas será que isso não tem sido verdade? Uma verdade para você? Será que não tem sido essa a sua realidade? Poxa, eu gostaria tanto de entrar por essa porta, mas Deus não está me deixando entrar, então Deus é ruim, né? Aí você fica chateado com Ele, amargurado, revoltado com a vida. Por que você não pensa o lado oposto disso? Poxa vida, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que está preocupado comigo. Eu tenho um Deus que quer o meu melhor. Ele não quer que eu entre por essa porta, porque essa porta vai me levar para um lugar que não é o lugar que Ele quer para a minha vida. Já parou para pensar assim? Quando Deus fecha uma porta, em segundo lugar, é porque Ele tem outro plano para você. Simples também, não é? Muito simples. Fácil, extremamente fácil. Mas isso para o outro. Quando é para mim, às vezes é meio complicado, não é? Mas quando Deus fecha uma porta, é porque Ele tem outro plano para mim. Meu querido irmão, ouça com muita atenção o que eu vou lhe dizer agora. Quando Deus fecha uma porta, nem sempre é pelo simples fato dele não querer que você entre por ela, mas normalmente, quando isso acontece, é porque Ele tem outro plano para a sua vida. Não podendo ir para onde Ele queria, Paulo contou na cidade de Mísia e acabou pernoitando na cidade de Troade. À noite, Paulo teve uma visão, e nessa visão ele viu um jovem macedônio que ele dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Diante dessa visão, as coisas estavam começando a clarear para Paulo de que havia uma razão pela qual Deus o impediu de ir para a Ásia. Deus tinha outro plano para a sua vida. As coisas já estavam agora definidas para ele. Aliás, estavam tão definidas que o seu biógrafo, o evangelista, companheiro de viagem, médico e historiador Lucas, descreve com precisão o que aconteceu logo depois daquele acontecimento. E diz assim no verso 10: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Queridos, não sei quantos de vocês conhecem a história de Helen Keller. Se não conhece, anota esse nome, por favor. Anota esse nome, chega em casa, procura na internet, lê sobre essa mulher. É uma das histórias mais fantásticas dos últimos 200 anos. Essa mulher é fascinante, a história de mulher é fascinante. Agora, por favor, não olhe aqui quando eu estou pregando, não. Só anote. Helen Keller. Essa mulher, essa criança, aliás, essa mulher quando criança, ela nasceu com deficiência, não nasceu com deficiência, mas com 18 meses ela ficou com uma deficiência surda, muda e cega.
vem entender os primeiros sons aos 10 anos de idade. E uma mulher que havia sido feito várias cirurgias e que era cega e conseguiu e passou a ver, foi ajudá-la. E essa mulher cega tornou-se uma celebridade. Aí sim uma celebridade, não esses atores e atrizes que a gente vê por aí. Aí sim uma celebridade. Essa mulher conseguiu formar mesmo sendo surda, cega e muda. Depois de um tempo ela passou a falar. Ganhou vários títulos de doutor pelas universidades. Essa mulher tinha uma visão da vida tão extraordinária que ela disse, entre tantas coisas lindas que ela disse o seguinte: quando uma porta da felicidade se fecha, outra se abre, mas costumamos ficar olhando tanto tempo para a que se fechou, que não vemos a que se abriu. Vou repetir. Quando uma porta da felicidade se abre, se fecha, outra se abre, mas costumamos ficar olhando tanto tempo para que se fechou, que não vemos a que se abriu. Isto talvez possa se aplicar a você e a mim, não a Paulo. O trecho nos diz que tão logo ele teve a visão, imediatamente ele procurou partir para o local em que ele entendeu que Deus estava, para o novo plano de Deus. Ele disse: eu preciso me encaixar agora no novo plano de Deus, não vou ficar lamentando este aqui que era meu. O plano de Deus sempre é o melhor, queridos. Por mais que nós entendamos ou achemos que o meu é o melhor. O coração de Paulo estava tão focado em fazer a vontade de Deus, que ele não ficou chateado ou aborrecido pelo fato de Deus ter fechado a porta pela qual ele queria passar e tê-lo feito seguir por outro caminho que ele não havia traçado. A conclusão que ele chegou é que, ao fechar aquela porta, Deus estava querendo que ele fosse para a região da Macedônia e não para a região da Ásia. Quando isso acontece conosco, ou seja, quando Deus muda os nossos planos e os nossos rumos, muitos de nós ficamos chateados por causa das nossas preferências. Nem sempre queremos aquilo que Deus quer para nós, e isso acaba se constituindo num dilema e redundando em desobediência da parte de muitos de nós. Via de regra, nos esquecemos aquilo que o sábio Salomão disse em seu livro de Provérbios: que há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Sabe por que nós temos muita gente, muitos crentes frustrados, decepcionados com Deus e revoltados com a vida? Primeiro, porque estão tentando e insistindo até hoje entrar por uma porta que Deus fechou, que eles achavam que era a porta certa, que era a porta da esperança. Colocaram na cabeça que essa era a porta, e Deus fechou, e eles então ficam revoltados, e ficam batendo e se julgando infelizes, porque aquela porta era a porta que iria levá-los para a felicidade, mal sabendo que aquela porta é que iria arruinar de vez a sua vida. Embora num breve momento, num breve relance, parecia que era a porta que te ia levar para a vida, sem que você soubesse que ela estava te levando para a morte. Muitos de nós não temos acertado com este novo caminho que Deus tem colocado diante de nossos passos, porque tem nos faltado sensibilidade e discernimento para percebermos o direcionamento que Deus tem nos dado, através de alguma visão do onde ou do para onde
do que e do quando Deus quer que façamos alguma coisa. O texto nos diz que assim que teve a visão do que, do quando e do para onde Deus queria que ele fosse, ele partiu, entendendo que isso era o que Deus queria que ele fizesse. Se ele tivesse ficado preso à sua antiga visão, seus antigos projetos, por certo, ele estaria fazendo a coisa certa, que era evangelizar, mas estaria fora da vontade de Deus. Ficar fora da vontade de Deus é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, especialmente com alguém que já conhece a Deus. E eu sei, por experiência própria, que tem muito crente que está fora da vontade de Deus, porque tem procurado fazer a sua própria vontade, tem se recusado a entrar pela porta que Deus, a nova porta que Deus está abrindo, e tem tentado insistir naquela porta que Deus fechou. Algum tempo depois, essa porta que Deus fechou, impedindo Paulo de seguir viagem para a Ásia, o próprio Deus se encarrega de abrir. E agora sim, ele vai para a Ásia no tempo de Deus, fazer aquilo que ele queria fazer ao seu tempo. Isso equivale a dizer que se Deus está fechando uma porta para você hoje, não significa que ele não possa abri-la amanhã. Se ele está fechando uma porta para você hoje, é porque ele tem outro plano para a sua vida hoje, ou está te livrando de algum mal que eu espero mais adiante, se você passar por essa porta. Um exemplo: José e Maria. Humanamente falando, o que teria acontecido com Jesus, que havia acabado de nascer, se José e Maria tivessem voltado para a sua cidade natal? Teria sido morto, concorda? Olha o que diz o texto. Mateus 2,12 diz assim: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Verso 16: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Depois que Deus fechou essa porta, para onde eles tiveram que ir? Para o Egito. Mateus 2,13 diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Minha pergunta é: ir para o Egito ou ficar em Belém 2 anos era o plano deles? Não. Qual era o plano deles? Vamos lá em Belém nos alistar e voltamos. Mas nesse inteirinho, quando eles chegam em Belém para se alistarem, Maria dá a luz. Naturalmente que eles iam esperar a quarentena, como era chamado, para voltar. Quando eles estão pensando em voltar, Deus fala: não, vocês não vão voltar. Mas desse já tinha passado um tempo, vocês vão para o Egito. Quem eles tinham no Egito? Conheciam ninguém. Um outro país, uma outra língua, uma outra cultura, um outro povo. Era plano deles ir para o Egito? Não. Eles queriam ir para o Egito? Não. Deus mudou o plano deles. Ao fechar aquela porta, ao impedir que eles voltassem para Belém conforme eles queriam, Deus estava sendo mal em não fazer aquilo que eles queriam? Claro que não. Deus é bom em sua essência e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso, estejamos absolutamente certos de
de que ainda que aconteçam coisas conosco que nós não entendemos e que parecem más, Deus trabalha sempre para o nosso bem e para a glória do seu santo nome. Meu querido irmão, ao longo da sua caminhada, lembre-se das palavras de O.S. Martin, que disse: quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que nos abre. Em geral, porém, olhamos com tanto pesar e ressentimento para a porta fechada que não nos apercebemos da outra que se abriu. Olhamos sempre com pesar, com amargura, com revolta para a porta que se fechou, que nós não conseguimos perceber a porta que Deus abriu do lado, maior e melhor. Quem sabe você está assim, amargurado, triste, decepcionado, frustrado e desanimado com a porta que se fechou, achando que agora é o fim. Mas eu quero convidar você a confiar neste Deus que mandou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar, que pensou não apenas em salvá-lo da condenação do inferno, mas que pensa no seu bem, no seu dia a dia, no bem da sua família, e que você pode nesse momento não estar entendendo essa porta que está fechando, mas se você sabe que Ele é um Pai amoroso, você pode confiar que Ele vai abrir uma outra, com certeza, que vai te levar a ficar muito mais realizado do que aquela primeira que você pensava que iria. Se Deus fechou esta porta, não é só porque Ele não queria que você entrasse por ela, é porque Ele tem outros planos para você. Quero concluir a mensagem dessa noite com a síntese de um artigo escrito pelo Dr. Charles Stanley, que tem como título: por que Deus fecha uma porta? Primeiro, Deus fecha uma porta porque a porta fechada nos previne de erros. Só porque o caminho é claro não significa que é o único que Deus tensiona para nós seguirmos. Às vezes nós não temos as informações que precisamos para fazer uma decisão sábia, por isso Ele impede o caminho, quer espiritualmente ou fisicamente. O Espírito Santo pode ver o roteiro inteiro para as nossas vidas, é por isso que estamos a seguir sua orientação. Qual o Espírito Santo que fechou aquela porta? Porque o Espírito Santo tinha outro roteiro para ele. Como tem outro roteiro para você? Por que Deus fecha a porta? Segundo, porque a porta fechada nos redireciona no andar. Tenha certeza, Deus nunca deixa um servo disposto sem nada para fazer. A oportunidade alternativa que Ele tem em mente vai render frutos maiores, mais satisfação e maior glória para Ele. Porque Deus fecha uma porta. Em terceiro, porque a porta fechada prova a fé e produz perseverança. Esperar pelo Senhor, falar ou agir é difícil, particularmente quando o nosso desejo foi negado. Mas vamos aprender sabedoria, paciência e confiança, fazendo uma pausa em oração, até que Ele revele a sua vontade. Paulo teve que dar um tempo. Tentou e disse: na hora que ele se aquieta, na hora que ele se acalma, Deus fala: não era ali, era aqui. Na hora que você quietar o seu coração em confiança no Senhor, Ele vai dizer: meu filho, vou te mostrar qual é o caminho. É porque você acha, porque a sua visão é tão limitada, se deixa enganar tanto. De quem é essa música que nós cantamos no? Muito bonita. Você se guia pelo que você vê, pelo que você vê. E aquilo que você vê nem sempre é o que você vê. É por isso que os mágicos enganam a gente. Os olhos são traídos.
E os seus também são. E Deus está dizendo: seus olhos estão te traindo. Esse caminho que você está tentando, achando que é o melhor, não é não, ele é o pior. Porque Deus fecha uma porta, porque a porta fechada nos dá tempo. Nós nem sempre estamos tão preparados quando nós gostaríamos de pensar. Deus pode temporariamente armazenar fechada uma oportunidade para o serviço, até que o crente esteja devidamente equipado para o trabalho do bem. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender que quando Ele fecha uma porta, em primeiro lugar, é porque Ele não quer que você entre por ela. Mas em segundo lugar, é porque Ele tem outro plano para a sua vida. Confia no Senhor. Descansa seu coração no Senhor. Agora, se Deus está fechando essa porta, toma a decisão hoje, em nome de Jesus, dizer: Senhor, eu sou tão rude, eu sou tão carente de entendimento, que eu estou tentando, martelando, entrar por uma porta que o Senhor não abriu, por uma porta que o Senhor não quer que eu entre, mas eu estou insistindo. Mas o Senhor é tão bondoso que está mantendo-a fechada. E eu te agradeço por isso. Mas agora, me ajude, Senhor, a perceber que o Senhor está abrindo outra porta. Tire essa amargura do meu coração, porque eu sou tão duro de coração que, em vez de ficar agradecido ao Senhor, eu tenho ficado aborrecido, tenho ficado chateado, tenho ficado revoltado com a vida. Em vez de ficar de bem com a vida, eu tenho ficado revoltado. Mas é porque eu sou assim, Deus, tão duro de coração. Mas eu quero o que o Senhor tem para mim, porque nem eu mesmo sei o que é melhor para mim, mas o Senhor sabe. E o que o Senhor tem é melhor. Vamos ver, Senhor. Olhe para nós, Senhor, com misericórdia, como o Senhor tem olhado, Senhor. Deus, nossa dureza de coração é tão grande, que às vezes, quando para o nosso próprio bem e o bem de tantas outras pessoas que nos cercam, o Senhor fecha uma porta. Por dureza de coração, quando não conseguimos entender, ficamos às vezes chateados, amargurados com o Senhor e com a vida. Mas nessa noite nós queremos pedir perdão, Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, Pai. Dê humildade para descansar em Tuas mãos, confiando, crendo que se o Senhor fechou essa porta, por certo, o Senhor está abrindo outra pela qual o Senhor quer que eu entre. E assim, ó Deus, me ajude, Pai, a fazer como Paulo, que tão logo teve aquela percepção, ele procurou entrar por aquela porta e se deixou guiar pelo Senhor. Faz assim comigo, Senhor. Faz assim com aqueles que nesse instante oram e clamam pelo Senhor. Dá-nos esse entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar. Vamos cantar. Sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele
do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja com todos nós, irmãos, com aqueles que nos veem, nos ouvem de várias partes do mundo, e com a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe e vive uma semana vitoriosa.